Durante essa semana, estamos nos preocupando em reconhecer a nossa natureza humana. Reconhecemos que os pecados nos trazem consequências terríveis. Somente passando por essa série de meditações, chegaremos ao conhecimento de nós mesmos, assumindo a nossa fragilidade, a nossa ignorância e o nosso nada. Nesse livrinho Imitação de Cristo, nós encontramos lá nas reflexões do livro 1, capítulo 2, que diz o seguinte: não esqueçamos nunca de que somos nada, e nada possuímos de próprio, senão o pecado, que a justiça quer que nos abaixemos entre todas as criaturas, e que no reino de Jesus Cristo os primeiros são os últimos, e os últimos serão os primeiros. Isso está em Mateus 19:30. Deus é aquele que é desde toda a eternidade. Deus não muda, sempre foi e sempre será a mesma. Nós, sem Deus, não somos nada. É Ele quem nos conserva. Se ainda estamos vivos, é porque Deus quer que continuemos vivos. Cada ação nossa, seja no corpo ou na alma, depende de Deus. Nele, nós somos e fazemos o bem. É de Deus que brota o querer e o fazer. No desenrolar da vida, temos que viver a humildade, a exemplo da Virgem Maria, tendo pouca conta de nós mesmos e pensando sempre o melhor daqueles que nos rodeiam. Ao realizarmos todas as ações da melhor maneira possível, eis que nos aparece a seguinte máxima: assim também vós, depois de terdes feito tudo que vos foi ordenado, dizei: somos servos, como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Isso está em Lucas 17:10. De acordo com o Tratado da Verdadeira Devoção, no livro 1, capítulo 2, nós pertencemos a Jesus Cristo e a Maria Santíssima na qualidade de escravos. Então nós vamos ver qual é a diferença entre servos e escravos. Do que Jesus é para nós, concluímos que nós não nos pertencemos. Como diz o apóstolo, São Paulo dizia: já não sou eu que vivo, é Deus que vive em mim. Então, como dizia o apóstolo, é sim Jesus inteiramente com seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro, o preço de seu sangue. Antes do batismo, o demônio nos possuía como escravos. Nós éramos escravos do pecado. E o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E só devemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para Deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, a sua herança. Jesus pagou o preço, comprou a nossa vida com seu sangue. Pelo mesmo motivo, o Espírito Santo nos compara, primeiro, com árvores plantadas ao longo das águas da graça, nos campos da igreja, árvores que devem dar seus frutos no tempo adequado. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo nos compara é com árvores que estão na beira das águas e que devem dar seus frutos no tempo adequado. Segunda coisa, ele nos compara aos galhos de uma videira de que Jesus é o tronco e que devem produzir boas uvas. Terceiro, o Espírito Santo nos compara a um rebanho cujo pastor é Jesus. E esse rebanho deve multiplicar-se e dar leite. Quarto, o Espírito Santo nos compara a uma boa terra que Deus é o lavrador
e na qual a semente se multiplica, rendendo 30, 60, 100 vezes mais. Jesus amaldiçoou a figueira estéril e declarou condenado o servo inútil que não fizera valer o seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber frutos de nossas mesquinhas pessoas. Quer receber nossas boas obras, porque as boas obras lhe pertencem exclusivamente. Nós fomos criados em Jesus para boas ações. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as boas obras e que devemos servi-lo, não somente como servidores assalariados, mas como escravos de amor. Então vamos ver agora a diferença entre servidão e escravidão. Há duas maneiras aqui na Terra de alguém pertencer a outro e de depender de sua autoridade. São a simples servidão e a escravidão, de onde a diferença que estabelecemos entre servo e escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se põe a serviço do outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Ele está servindo. Servidor público é aquele que serve ao município e recebe por isso. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro durante toda a sua vida e deve servir ao seu senhor, seu dono, sem esperar salário nem recompensa alguma, como um dos animais sobre o que o dono tem direito de vida e morte. O escravo é como um animal. O dono cuida do animal, dá comida, dá pasto, dá abrigo, dá tudo, mas não paga nada por ele e ele não tem direito de ir e vir. Há 3 espécies de escravidão. Por natureza, já nasce escravo. Por constrangimento, é obrigado a se tornar escravo. E por livre vontade, aquele que se torna escravo porque quer ser escravo. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento. Eles fizeram coisas erradas, eles se tornaram escravos. E os justos e os santos são escravos por livre e espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração e que é chamado o Deus do coração, ou da vontade amorosa, porque por essa escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda que não o obrigue a natureza. Mesmo que eu não seja obrigada a servir a Deus, eu escolho servir a Deus, ser escravo de Deus. Vamos ver agora a diferença entre escravo e servo. Um servo não dá a seu patrão tudo que é, tudo que possui ou pode adquirir por outro, ou por si mesmo. Mas o escravo se dá integralmente a seu senhor, com tudo que possui ou possa adquirir, sem nenhuma exceção. Nada, ele entrega tudo para o seu senhor, tudo é dele. O servo exige salário pelo serviço que presta a seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade e a força que empregue no seu trabalho. Não interessa o que faça, ele não pode exigir nenhum tipo de pagamento. O servo pode deixar o patrão quando ele quiser, ou ao menos quando expirar o tempo do serviço, mas o escravo não tem esse direito. Ele fica a vida inteira dependendo do seu dono. O patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e de morte, de modo que, se o matasse como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas, pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo poder de vida e morte, de modo que pode vendê-lo a quem o quiser ou matá-lo, como sem comparação o faria com seu cavalo. O servo, enfim, só por algum tempo fica a serviço do patrão, enquanto o escravo o é para sempre.
Depois vocês vão ler o resto até o 76. Tem bastante coisa para ler aqui sobre a diferença entre escravo e servo. Não deixem de ler, tá? É importante que vocês leiam tudo isso. De acordo com... É realmente necessário reconhecer quem nós somos. Segundo Santa Catarina de Sena, é na cela do autoconhecimento que adquirimos a perfeição. E para chegarmos a Deus que é perfeito, nós precisamos ser perfeitos também. Tomando novamente o livro Imitação de Cristo, no mesmo capítulo, no número 1 ao 3, podemos ver que aquele que se conhece bem, tem-se por vil e não se satisfaz nos louvores humanos. Se lhe parece que sabe muito e o entende muito bem, tem por certo que é muito mais o que ele não sabe, o que ignora. O verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo é altíssimo e utilíssimo. Tudo é muito importante, você conhecer tudo isso. É sob a luz que emana de Maria Santíssima que melhor reconhecemos a imensidade da nossa miséria e nos desprezamos, confiando somente em Deus, pois a verdadeira devoção se tornará o remédio salutar para os nossos lares. Sendo fiéis a essa devoção, nós teremos a luz do Espírito Santo dada a nós por Maria. Desse modo, seremos participantes da sua profunda humildade. O Espírito Santo é que virá a nós através de Maria. Isso nos levará a amar o desprezo por nós mesmos e a não desdenhar os outros, não fazer pouco caso dos outros. Tendo Maria de forma pura no nosso proceder, no nosso modo de agir, seremos levados a buscar somente o amor e assim realizaremos grandes coisas para Deus, de modo especial a salvação das almas. Se procurarmos viver dessa forma, teremos a verdadeira liberdade de filhos de Deus. Olha só, nós nos tornando escravos, nós teremos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, obedecendo-lhe, procurando afastar de nós todo escrúpulo, temor servil e desregrado, dilatando o nosso coração para avançarmos no cumprimento dos mandamentos do Senhor. Nós estaremos livres para poder fazer tudo que Deus espera que nós façamos. Assim, ganharemos grande confiança em Deus e em Maria, porque seremos revestidos dos merecimentos e das virtudes da Virgem Santa. Por fim, a nós será comunicada a alma da Santíssima Virgem, para o glorificarmos o Senhor e o seu Espírito. E dessa forma poderemos regozijar em Deus, ficarmos alegres em Deus. Há de vir esse tempo tão esperado em que nos tornaremos cópias vivas de Maria. Vou repetir. Há de vir esse tempo tão esperado em que nos tornaremos cópias vivas de Maria, para que se estabeleça logo o reinado de Jesus no mundo. Sejamos, então, fiéis a essa consagração que iremos realizar. Sejamos fiéis. Depois meditem sobre tudo isso que eu falei bastante coisa. Se quiser recorrer ao tratado, leiam lá aquela parte que eu falei sobre escravos e servos, a diferença, ok? Pensem bastante, leiam as perguntas, anotem no caderno, respondam, tá? Agora vamos fazer a oração do dia. Mãe poderosa, nesta preparação para minha entrega total ao vosso carinho, surpreende-me a imensa distância que há entre as vossas virtudes
e eu. Confesso o abismo do meu nada. Elevo meu olhar para vós. Ao contemplar o esplendor da graça com que Deus vos revestiu, a fortaleza inabalável com que vos confirmou, e a divina sabedoria que iluminou a vossa inteligência. Trazei-me o dom da humildade, para que me faça desconfiar de mim mesma, para me apoiar somente na força de Deus e na certeza do vosso amor fiel. Amém. A jaculatória de hoje é: Maria, Mãe do Verbo encarnado, livrai-me dos espinhos da minha miséria, fragilidade e ignorância das coisas do céu. Espero que vocês tenham um bom momento de reflexão, tem bastante assunto para refletir, e amanhã nós continuamos, tá bom? Até amanhã.